Cara, que viagem em Petrópolis, hein? Sério, parece que entrei numa máquina do tempo. Só lugar lindo, um climinha de montanha delicioso. Nem queria voltar. Nossa, sim, foi bom demais. Eu já tô com saudade. Por mim, morava lá de vez, sabia? Pô, será que é bom assim pra quem mora lá também? Fiquei sabendo esses dias que Petrópolis passou a ser parte da grande família da região metropolitana. Legal, né? É legal, mas o que isso significa? Então, pelo que eu entendi, com a inclusão de Petrópolis na região metropolitana, a cidade tem mais chance de receber investimentos, melhorar os serviços, mudar umas paradas na cidade e essas coisas, sabe? Mas pô, agora que ela faz parte de algo grande assim, vai realmente sobrar atenção pra cidade mesmo ou só vai acabar ficando mais difícil de administrar tudo? Você tem um ponto. Inclusive, se não me engano, tem uma galera estudando como encaixar Petrópolis de forma mais certinha na região, tá? Ah, aí sim. Mas me conta aí, como essa mudança pode ajudar a vida de quem mora na cidade? Você já se perguntou como uma cidade serrana, conhecida pelo turismo, pela história imperial e pelo clima ameno, se conecta com os desafios e as soluções pensadas para uma metrópole como o Rio de Janeiro? Desde 2018, Petrópolis voltou oficialmente a fazer parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, um território formado por 22 municípios que compartilham problemas e, ao mesmo tempo, precisam construir soluções conjuntas. Essa integração faz parte de um planejamento que envolve temas essenciais para a qualidade de vida da população, como a mobilidade e o saneamento básico. Mas esse processo não é simples. Ele traz desafios e contradições que exigem uma união das políticas públicas e uma articulação conjunta entre as esferas. Para entender melhor como Petrópolis se insere nesse cenário, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Charbele Estrela, da Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, convidamos Wagner Rufino. Isso mesmo, Catarina. O Wagner Rufino é doutor e mestre em urbanismo pela UFRJ, além de professor adjunto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola Superior de Desenho Industrial, a nossa ESD da UERJ. Então, Wagner, seja bem-vindo e me conta aí, o que podemos esperar do futuro de Petrópolis como área metropolitana fluminense? Quando eu chego na UERJ, em 2019, havia recentemente sido aprovada um projeto de lei de reingresso de Petrópolis à região metropolitana do Rio de Janeiro, como a Catarina mencionou, e esse reingresso ele tem algumas consequências, inclusive sob o ponto de vista do planejamento. Na verdade, um dos movimentos que é feito nessa fase de reingresso é inserir Petrópolis num plano metropolitano que já estava sendo feito para o Rio de Janeiro já há mais tempo. O plano já estava com perspectivas de ficar pronto, então foi feito um trabalho de inclusão de Petrópolis nesse processo de planejamento da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é o plano que a gente hoje conhece como o PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana do Rio de Janeiro. Petrópolis ela é incluída nesse plano a partir dessa lei de 2018. Há algumas contradições nesse processo, inclusive alguns debates importantes que são feitos sobre a pertinência ou não, de Petrópolis fazer parte da região metropolitana. É um debate bastante importante que vem sendo feito. Eu faço isso justamente por sermos um curso de arquitetura e urbanismo de uma universidade pública sediado em Petrópolis, e aí entendo que é um trabalho e um papel que a gente pode cumprir lá no nosso departamento. Professor Wagner, o que significa estar na região metropolitana? Quais são os critérios que definem como um município se enquadra em uma determinada região? Uma região metropolitana ela é definida por uma combinação de municípios que são, de alguma maneira, articulados pelas suas atividades dinâmicas econômicas e ocupação da terra. A partir do momento que uma área começa a ser bastante desenvolvida e uma área
entenda uma diversidade de municípios e que a terra começa a ser ocupada, as cidades começam a se expandir, inclusive começa a se passar por um processo de conurbação, né, que é um processo de junção, né, do espaço de uma cidade com o outro, que é o que a gente vê, por exemplo, na fronteira hoje do Rio de Janeiro com Caxias e de Caxias com Magé e etc. A gente começa a entender que existe ali algo que começa a se formar um todo, né, um conjunto de uma dinâmica que ela partilha e que ela troca e que ela faz parte de algo que se assemelha àquilo que a gente pode entender como uma cidade só, no entanto, não é um único município, né? São distintos municípios que vão conformando uma dinâmica urbana relativamente coesa nas suas relações econômicas, nas trocas comerciais e no sistema de mobilidade e numa série de outras funções, né? Falando em serra, quando a gente pensa em região serrana, no estado do Rio de Janeiro, para nós, fluminenses, as 3 cidades que vêm à cabeça são Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Elas meio que formam um cinturão serrano, uma tríade, né? E os moradores desses municípios são identificados também a partir dessa perspectiva, né? Dessa visão. O que significa na prática, a partir de uma leitura urbanista, a passagem de Petrópolis para a região metropolitana do Rio de Janeiro, assim? O que é de interesse do município de Petrópolis fazer parte da região metropolitana talvez seja a possibilidade de acesso a investimentos que são parte de um conjunto de investimentos que incorporam a região metropolitana do Rio de Janeiro. Inclusive, aquilo que foi anunciado nesse reingresso de Petrópolis é que esses investimentos eles seriam expandidos, os investimentos que seriam feitos na escala metropolitana, que seriam expandidos por conta do reingresso, né, de Petrópolis na região metropolitana do Rio, né? Inclusive, Petrópolis hoje já faz parte de um conjunto de planos setoriais, né? Só para entender o que é o plano setorial, a gente tem o plano metropolitano, que é um plano geral, né? O PEDUI, da região metropolitana do Rio de Janeiro, e temos como desdobramento do plano metropolitano, planos setoriais, que é o plano metropolitano de gestão dos resíduos sólidos, o plano metropolitano de saneamento e plano metropolitano de mobilidade. Vale a gente também observar como que é hoje a condição da estrutura de planejamento do próprio município de Petrópolis. O plano diretor de Petrópolis atual, que é vigente, ele é de 2014. Segundo, né, a legislação brasileira, ele teria que ter sido revisado, né, em 2024, né, que é de 10 em 10 anos. Essa revisão, ela dá indícios de que está sendo iniciada, mas ainda não tem nada concreto de que está sendo feita, de quando que ficará pronto, pelo menos não parece, né, pelo menos não que a gente saiba, pelo menos não que eu tenho a informação precisa. Também tem alguns planos setoriais, como o de saneamento, né, que já tem um tempo que foi feito, o plano de mobilidade, que é mais recente e que é um plano bastante robusto, e outros planos, né. No entanto, o que ocorre, né, enfim, antes até da revisão do plano diretor, né, de outras questões, plano de habitação, né, enfim, que pelo que eu sei não tem, né? Professor, falando em planos setoriais, o seu estudo aponta uma fragmentação muito grande das iniciativas, né? Como os planos setoriais, como o plano diretor, o plano de saneamento básico, o plano de mobilidade urbana, estão articulados para construir uma abordagem mais integrada do desenvolvimento de Petrópolis na região metropolitana. Petrópolis, ao ser reinserida na região metropolitana e ao ser inserida no PEDUI, já ocorre uma contradição, né, que nós, como pesquisadores, nos vemos na condição de apontar, porque ela foi incluída no plano, acho que quase quando o plano já estava pronto, ou já perto da sua finalização, foi de adotar, na metodologia do ingresso de Petrópolis no PEDUI, dados e informações de como se ela já tivesse sempre feito parte do processo de planejamento desde o começo. Essa foi a informação que a gente teve, né? Só que isso foi feito anos depois, inclusive depois de duas coisas muito importantes que aconteceram, que foi a pandemia e a catástrofe, o desastre que aconteceu na cidade em fevereiro e março de 2022. É bom que tenha, porque traz muita informação, é muito estudo, mas
parece uma certa limitação de que e com uma grande dificuldade de se articular esses planos entre si. Você pensar uma constelação de municípios, cada uma tem o seu plano diretor editado e feito numa determinada época, muitos atrasados, né? E aí, você imagina a dificuldade de se juntar, né? Enfim, todos esses municípios, cada um com o seu plano diretor, cada um com alguns planos temáticos, outros não. É bastante complexo, assim. É uma estrutura muito complexa e muito difícil, assim. Eu quero voltar a falar um pouco da cidade de Petrópolis, a versão serrana. Que a gente conhece com uma grande vocação para o turismo histórico, né? E também para as questões de natureza, né? Chamado ecoturismo. Tendo o município já sido reconhecido ou inserido na região metropolitana, e esse reconhecimento pela população fluminense dessa característica, pelo que você pesquisa, você acha que isso pode gerar um impacto nessa imagem de Petrópolis como uma cidade imperial, como uma cidade histórica, como uma cidade que tem a ver com natureza? A gente foi a muitos bairros da cidade, mais de 15, para poder dialogar com as pessoas, para entender ou para buscar saber qual que era o entendimento deles sobre a questão regional, sobre Petrópolis na região metropolitana, se eles tinham conhecimento de que ela tinha sido reinserida, se para eles aquilo fazia algum sentido. Então, as pessoas, nas suas respostas, né, enfim, foram, olha, de fato, eu acesso muito o município do Rio de Janeiro para poder ter um momento de lazer, ou para ir num médico, ou o meu filho foi para estudar, enfim. Existe uma diversidade de relatos, mas um relato que foi interessante foi que um dos moradores respondeu para a gente, olha, isso pode ser um teste. Aí foi revelador, né? Porque é uma tentativa de se fazer, né, um processo de planejamento e pode ser que isso traga algum desdobramento, alguma transformação para o município, pode ser que não. Agora, como imagem, penso que ela seguirá como um município da região serrana e o que a gente busca, né, enfim, ter a consciência e também, né, dialogar sobre isso com os nossos estudantes, né? Enfim, quando a gente tem alguma oportunidade de falar sobre a cidade, enfim, isso de uma forma crítica, seja, enfim, na produção científica, seja no debate, é que Petrópolis é uma cidade contemporânea, uma cidade do século XXI. A gente está chegando ao fim, então eu quero muito agradecer ao Wagner Rufino por ter vindo aqui, colocado, esclarecido para a gente um monte de coisa, né, Catarina, que a gente não sabia. E já deixo na mesa o convite. Eu sei que tem muito plano ainda para acontecer, né? Tem muita história ainda para acontecer entre a Serra de Petrópolis e a cidade do Rio de Janeiro e a sua região metropolitana, e trazer para a gente essas atualizações em outro momento. Dizer que é um prazer estar aqui, poder falar do trabalho que a gente desenvolve com muita dedicação e carinho lá no nosso campus, na nossa escola em Petrópolis, e dizer que vocês são sempre muito bem-vindos no campus UERJ Petrópolis. Muito obrigado. Charbeli, Petrópolis é uma cidade incrível e esse papo me fez pensar muito em história, em arquitetura, em turismo, mas também é muito importante pensar em como uma cidade precisa de políticas públicas para o seu desenvolvimento, né? Pois é, Catarina. Agora é pensar em Petrópolis como parte da região metropolitana e observar os impactos disso no município e no estado do Rio de Janeiro. Uma cidade com tantas atrações turísticas e tão perto da capital do estado merece uma articulação de todos os entes públicos para ter um desenvolvimento duradouro e sustentável. É o que a gente espera. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio UERJ com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.